pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou de volta pela segunda semana seguida, né? E hoje eu vim conversar com vocês sobre a nova série da Netflix, a Boca a Boca, né? E trazer aqui, ó, roteirinho, né? E trazer para vocês as minhas impressões em relação a essa série, tá? Então, fica com a gente aí e vamos lá! Seguinte, do que se trata a série, tá? Eu vou ler algumas coisas que estão aqui, tá? Mas o que é? É uma série nacional que tem 6 episódios de 45 minutos que se passa numa cidade do interior. A princípio, parece que é no interior de Minas, ali na região das cidades históricas de Minas Gerais, tá? E qual que é o plot twist dessa série? Vou ler aqui, tá? Em uma cidade do interior, princípio Minas, mas isso assim, eu que tô chegando a essa conclusão. Uma garota acorda depois de uma festa infectada por um vírus que é transmitido pela boca. E os jovens são obrigados a conviver com isso, né? A lidar com esse vírus, além dos dramas da idade, né? Porque assim, é uma série, pensa numa coisa meio malhação, meio elite e tal. É mais ou menos esse o plot twist da série. Mas qual que é a diferença dessa série? Na verdade, nem muito diferença. Tem algumas semelhanças e algumas diferenças para as outras séries. O que me chamou a atenção? A série, ela discute muito a questão da homofobia, tá? Ela discuta muito a batalha entre ciência e fé. Aí eu não vou dar spoiler, então as pessoas vão ter que assistir o porquê dessa batalha, mas eu cheguei nessa conclusão que em vários momentos ela discute a ciência e a fé, né? Melhor dizendo, a batalha entre uma e a outra. Discute o conservadorismo versus o progressismo, que é mais ou menos o que a gente vive hoje na questão política do nosso cenário político atual. A gente vive uma questão de uma discussão de pseudo-conservadorismo com um pseudo-progressismo. É tudo pseudo porque eu falo que são pseudos porque as teorias em si, tanto de um conceito quanto de outro, são bem diferentes do que a gente vive hoje em dia. Tá? Também discute uma questão da relação entre Casagrande e Senzala. Isso é muito importante. Tá? Ainda mais depois de momentos, de situações como o que aconteceu aqui em São Paulo, da polícia prendeu uma ex-diretora da Avon porque ela mantinha uma senhora há muitos anos dentro de casa sem pagar salário. Outras pessoas que foram resgatadas em situação de análoga à escravidão. Então isso se discute isso muito bem também na série. Discute a questão de uma educação tradicional com uma educação mais abrangente ou mais progressista, né? Então também tem isso. Vazamento de nudes, né? Tá aí a lei lá daquela atriz da Globo que eu não lembro o nome dela, Carolina Dickman. Lei da Carolina Dickman, mas aí a série trata. Gente, aparece esses nudes. Tem muita coisa, tem umas coisas, só tem duas coisas que eu preciso dizer em relação a essa série. Pausudo e muitas bundas. Eu acho que essa primeira palavra eles vão tirar, mas tudo bem. Mas essas duas palavras. Eu acho bem interessante que em alguns momentos da série, essa questão do envolvimento com o mundo virtual fica muito claro na questão do aplicativo que é apresentado, sabe? É bem interessante. E a outra, a questão de fake news, que é a que a gente está vivendo hoje em dia também, né?
Então a série discute, pelo menos foram esses os temas que eu consegui identificar dentro, que estão sendo discutidos dentro da série. E ainda tem uma questão de ética e bioética, né? E que vocês vão entender quando vocês assistirem. Uma coisa que eu também acho bastante interessante é que a série ela trata de uma forma, de alguma forma, de uma coisa meio zumbi, né? Ela trata como ela trata, eu acho, eu pelo menos o que eu entendi é que ela trata de uma infecção zumbi, né? E o que é mais interessante nesse panorama, nessa questão dessa infecção zumbi, é que se você for fazer um estudo de várias doenças, você vai encontrar várias características de algumas doenças que se encaixam nos personagens zumbis da série. Duas características, as características mais marcantes que eu consegui achar são de duas doenças, né? Assim, que parecem mais características. Uma delas são algumas características do HIV, tá? Então, da questão da transmissibilidade, como acontece a transmissibilidade dentro da série, e algumas marcas que mostram, marcas que mostram que aquela pessoa ela foi infectada com aquele pseudo vírus zumbi, né? Tudo isso atrelado com uma outra doença, deixa eu ler o nome aqui, que chama Síndrome de Riley-Day, ou a Síndrome da Insensibilidade Congênita. A síndrome da insensibilidade congênita, ela não permite que as pessoas sintam dor ou tenham sentimentos, que elas sintam alguma coisa ou que tenha sentimentos. Então a série traz, pelo menos o que eu percebi, tá? Isso é uma questão minha. O que eu percebi é que a série traz um mesclado de várias características dessas duas doenças e algumas outras, mas principalmente dessas duas, do HIV e da síndrome da insensibilidade congênita, tá? Ela também traz algumas referências muito grandes, principalmente em relação às cerimônias do Santo Daime, e parece muito uma malhação, como eu falei lá no início do vídeo, parece muito uma malhação, tá? Mas traz mesmo essas referências da malhação ali, da novelinha Malhação, do Santo Daime, de filmes de conspiração, de algumas coisas relacionadas a Bacurau. Então tem algumas referências nesse sentido. Bom, vamos aos pontos. O que eu achei de positivo nessa série? Muito positivo. O elenco é muito bom. Ele não é ótimo, tá? Mas ele é muito bom. Que, por exemplo, eu até anotei os nomes aqui, deixa eu ler. Por exemplo, tem a Denise Braga, tem a Bianca Baiton, tem a Grace Passo, tem o Bruno Garcia. E tem alguns atores novos que são muito bons também, tá? Então, principalmente o ator que faz o Chico, ele é um ator muito bom mesmo. E a bunda dele aparece diversas vezes na série. E que bunda, hein? Meu Deus do céu. Mas isso é um ponto positivo, tá? Atrelado ao elenco. O outro ponto são a história, ela é muito boa. Ela não se perde. Os pontos se ligam, tá? E uma coisa que é interessante na série é que, ao contrário de outras séries que trabalham essa questão do zumbi, de apocalipse zumbi, Boca a Boca, ela mostra o início, como que foi, aonde que se iniciou e por que se iniciou, né? E como se iniciou. E eu acho interessante, e uma outra coisa que não tá aqui, mas é que veio na mente agora, é é mostrado muita coisa na série
em relação a preconceitos e racismos que as pessoas sofrem quando elas possuem algumas doenças. Então, por exemplo, o mesmo preconceito que portadores de HIV sofreram e ainda sofrem, e que pessoas que tiveram ou têm Covid estão sofrendo hoje. Então, isso traz muito isso na série. Tá? Então isso é um ponto muito positivo, é muito atual. Um outro ponto positivo é que ela tem uma boa dose de realidade. Então, por exemplo, o fato de como a explicação de como a doença surgiu, a infecção surgiu e o status de zumbi surgiu é muito plausível, porque eles utilizam questões biológicas, científicas, para construir a disseminação do vírus. Então, nesse sentido, é muito boa. E as histórias são muito boas. Tem uma diversidade muito grande. Então você tem gays, você tem héteros, você tem negros, negras, mulheres pretos, pretas, você tem relacionamentos interraciais, você tem relações homoafetivas, você tem você tem várias uma diversidade muito grande dentro da série, tá? Então esse é um ponto também muito positivo. E uma outra coisa, tem trilha sonora do Djonga, tá? Então já é um outro ponto. Tudo que tem trilha sonora do Djonga é bom. Agora, pontos negativos. Eu só achei um. Eu acho que o gancho para uma possível segunda temporada é muito fraco. Vocês vão ver que nesse gancho ele vai trazer uma referência sobre um jovem do Nordeste que foi espancado, um jovem LGBTQI que foi espancado e que vive em situação vegetativa. Né? Então ele traz essa referência no gancho para uma próxima temporada. Né? Tá? E mais alguns outros ganchos. Mas eu achei que esse gancho é muito fraco. Por mais que eu seja um defensor dos 3Ms, das mono, das mini, dos manos, eu achei esse gancho muito fraco. Eu acho que ele não tem força suficiente para fazer com que as pessoas se interessem em saber o desenvolvimento dos personagens numa segunda temporada. Eu acho que Boca a Boca veio para ser apenas uma série de uma temporada, assim como Dark veio para ser uma série de 3 temporadas e ponto final. Boca a Boca vai ser uma série apenas de uma temporada. Mas assim, é uma temporada excelente, muito boa. Tá? No conjunto da obra, ela é ótima. Recomendo, assistam. São só 6 episódios de 45 minutos. Tá? Eu maratonei das 2 horas da manhã de domingo até as 7 horas da manhã do domingo. Né? Direto assim. Então, pra vocês verem como é boa. Tá? Eu recomendo, realmente, assistam, vocês vão gostar, tá? Se você gostou aqui desse meu plot twist, isso também não é... dessas opiniões em relação à série, dá um joinha aqui embaixo. Se você não gostou, pode dar uns de joinha, não tem problema. Só me fala o que você não gostou. Habilita o sininho aqui embaixo ou aqui embaixo. Não sei onde vai estar, mas deve ser aqui ou aqui, tá? Em algum lugar. Compartilha esse vídeo com seus amigos, com suas amigas, aquelas pessoas que gostam de séries adolescentes baseadas em escolas e que tem bastante nudez de homens bonitos. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo do Nanico. Tchau!